A Elo está em Amman, na Jordânia. Eu já trouxe aqui, mas vou repetir para você que de repente ligou agora no nosso canal. O número de palestinos mortos na faixa de Gaza depois dos bombardeiros israelenses chegou a 8.005 e assim, ao momento que eu estou falando, esse número já pode ter aumentado, né, gente? É a última atualização que a gente tem. Mas pelo menos 3.342 vítimas são crianças e adolescentes. Do lado israelense são 1.045 mortos e 5.431 feridos. As informações são da Al Jazeera e da agência de notícias FE, com base em comunicação do Ministério da Saúde de Gaza. A Elo passou essas últimas 2 semanas, está acompanhando todo o conflito de perto, e a gente falou, né, Elo, agora na abertura do programa dessa última madrugada, que foi uma das madrugadas mais sangrentas, né, pelo menos 600 alvos foram atingidos em Gaza. Eu queria te ouvir com a situação que você atualiza para a gente. Que tragédia, Elo. Boa tarde para você. Boa tarde, bom dia para vocês, né? Eu queria ressaltar, para a gente ter uma ideia da dimensão desse problema, mais uma, né? Porque a gente fica tentando colocar isso numa realidade que as pessoas consigam entender o tamanho dessa tragédia. Então, enquanto o Rodrigo fez essa abertura do programa, morreram pelo menos umas 3 crianças nesse conflito lá em Gaza. Essa é a média, só para vocês poderem imaginar. Então, o que está acontecendo agora? O exército de Israel intensificou os ataques, entrou por terra no norte da faixa de Gaza, está tentando cercar a cidade de Gaza City, que é a cidade principal da faixa de Gaza. Perdão, eu vou te interromper só um minutinho rápido mesmo para explicar para as pessoas. Essa imagem que está ao lado da Elo, gente, é a imagem ao vivo. A Elo está justamente falando agora dessa tentativa de cercar, né? Tentativa não, que estão cercando. A gente viu agora há pouco um tanque de guerra passando. Então é exatamente isso que a Elo está contando que está acontecendo. Vocês estão vendo, a câmera está tremida porque a imagem é ao vivo, tá? Então são imagens ali da faixa de Gaza, da ofensiva terrestre entrando. Pode continuar, Elo, me perdoa, só para explicar para a nossa audiência. Não, foi ótimo, é isso mesmo, pode interromper sempre que precisar, mas esse é o norte de Gaza. Então o exército israelense está entrando pelo norte de Gaza, mas não é só isso não, ele está entrando pela metade ali da faixa de Gaza, numa tentativa de isolar todo esse norte. Então vai cercar quem ainda estiver ali, vocês podem imaginar o que vai acontecer. Porém, o exército israelense tem encontrado resistência e a gente não sabe o tamanho dessa resistência. Eu recebo comunicados, existe uma divulgação na internet desses resultados, a gente não sabe até onde a gente pode confiar absolutamente, mas existem imagens de tanques israelenses sendo atingidos, foguetes sendo disparados. Então, por mais que tenha havido um bombardeio super intenso, uma destruição absurda no norte de Gaza, ali existe resistência, como existe também no sul. O exército de Israel também está enfrentando grupos armados no sul de Gaza, ali perto de Khan Yunis, onde estão os brasileiros tentando deixar a faixa de Gaza. Então, a situação é de conflito, é de muito bombardeio, invasão por terra e disputa, lutas com grupos que representam as forças palestinas, né? Não adiantou. O que eu estou tentando dizer em resumo é que Israel bombardeou, destruiu a infraestrutura, demoliu prédios numa proporção absurda, mas existe resistência ainda assim. Então a situação é muito preocupante, especialmente, como o Rodrigo estava falando, em torno dos hospitais. Tem 2 hospitais na faixa de Gaza que são maiores, que estão funcionando de forma muito precária e que tem servido de refúgio para as pessoas. 14 mil pessoas estão em torno do hospital Al-Quds, esse que o Rodrigo falou, que está sendo ameaçado de bombardeio, que Israel mandou evacuar, o que é uma coisa absurda, não tem como tirar todo mundo do hospital, e sem falar nos refugiados que estão ali em volta na esperança de que o hospital seja respeitado. O outro hospital, que também está muito ameaçado, tem visto bombardeios ali ao lado, as imagens do hospital cheio de fumaça em volta, o bombardeio está chegando ali pertinho, então coloca em risco não só os pacientes, como todos os médicos e as pessoas que estão ali em volta. A situação é para lá de complicada. Segundo a organização Save the Children, mais crianças mortas, houve mais crianças mortas já em Gaza nessas últimas 3 semanas do que em um ano inteiro
de conflitos no mundo, somados desde 2019. A cada ano morre um número menor de crianças no mundo em conflitos do que já morreram nessas últimas 3 semanas em Gaza. É isso, a gente fica nesse esforço de tentar colocar essa realidade de uma forma compreensível, para as pessoas terem tamanho, a dimensão do problema. Esse é um pedaço do hospital que foi a área foi alvo de ataque e destruiu um pedaço, né, uma área limitada, mas uma área do hospital, o que, né, coloca as pessoas ali para lá de estado de alerta. Agora, o Rodrigo estava falando da importância da opinião pública, né, e das demonstrações nas ruas de várias cidades do mundo. Existe também um fosso que vai se abrindo dentro dos partidos políticos, das representações políticas em países da Europa. A gente separou assim, como exemplo, só para vocês terem uma ideia, uma representante do Podemos, que é um partido conservador na Espanha, e que fez uma crítica duríssima a Israel, a Ione Belarra. Ela fez um discurso onde ela diz que a Europa vai pagar caro, tá ela aí, diz que a Europa vai pagar caro por essa hipocrisia. Os líderes europeus não estão à altura da gravidade do que está acontecendo. Hoje sempre defenderemos o povo palestino contra o genocida Estado de Israel. Vozes políticas começam a se levantar. A gente separou, eu acho que a gente é capaz de a gente ter aí também uma conservadora britânica, uma política conservadora britânica. Aliás, né, pelo nome a gente já pode imaginar, né, a baronesa Warsi. Ela também participou de um debate no qual ela fez uma crítica duríssima à posição política que a Grã-Bretanha está adotando nesse conflito. Então, ela diz que já houve 2 tentativas muito importantes de fechar um acordo de paz. O primeiro foi foi há 30 anos, com os acordos de Oslo. E quem fechou o acordo? Isaac Rabin, primeiro-ministro de Israel na época, com Yasser Arafat, representante da Organização pela Libertação da Palestina. Deram as mãos, ganharam o Prêmio Nobel da Paz. 2 anos depois, Rabin foi assassinado por um colono judeu. Bom, depois disso, diz ela, houve uma outra oportunidade de paz em 2016, quando o então enviado dos Estados Unidos, o John Kerry, apresentou um plano de paz que foi aceito pelos palestinos e foi rejeitado por Benjamin Netanyahu. O que ela quis dizer com isso é que Israel, sob esse governo, sob a tutela, né, sob o comando de Netanyahu, nunca se interessou por uma real negociação de paz. O último primeiro-ministro que realmente negociou a paz foi Isaac Rabin, que propunha a troca de território por paz e ficou muito conhecido no mundo inteiro. Netanyahu nunca teve esse interesse. Então, essa situação que a gente se encontra hoje, né? Netanyahu até andou publicando um Twitter dizendo que a culpa do que aconteceu no dia 7 foi do serviço de inteligência e foi super criticado, retirou o Twitter, pediu desculpa, e eu acho que vai ficando claro que ele está não só mundialmente cada vez mais isolado, mas internamente também sofrendo cada vez mais críticas, manifestações em Tel Aviv. Então a situação política dele não vai acabar bem.